Eu estava na quinta-feira aqui pregando sobre intimidade com o Senhor, né? E eu vou ser sincero com você. Eu conversei com a minha esposa e falei para ela, olha, eu gostaria que a igreja na quinta-feira tivesse recebido tanto de Deus como eu recebi, quando Deus falou comigo. Eu gostaria que a igreja tivesse entendido a profundidade daquilo que foi dito, da mesma forma como o Espírito Santo me ajudou a entender. Porque às vezes, amado, nós nos contentamos com muito pouco, quando Deus tem muito, mas muito mais para dar. Às vezes nós nos contentamos com as águas no tornozelo, quando o Espírito Santo está nos chamando para mergulhar em águas profundas. E aí eu estava, sabe quando você se sente um tanto quanto frustrado, sabe, Rogério? Que você acha que as coisas devem ser feitas pela força do braço, da carne, e você quer se esforçar para passar algo, e esquece que, na verdade, tudo depende só do Espírito Santo. Você não precisa fazer nada. Eu ia pregar aqui hoje sobre a missão que Deus deu para Jonas. Jonas, vai para Nínive, prega. Porque eu tenho um propósito de salvar todos os habitantes de Nínive. Aí para onde que ele foi? Me ajuda, para onde que ele foi? Para onde? Copacabana? Me ajuda aí, gente, eu esqueci. Para onde? Ah, não vi ainda não. Eu vi assim, para onde que ele foi, amado? Me ajuda. Tarsis, isso. Aí um peixe engoliu, vomitou ele na praia. Então ele se toca quando está no ventre do peixe, pede perdão para Deus, diz, olha, não, eu vou lá, me perdoa, Senhor, eu vou lá. E o peixe vomita ele na praia, litoral da cidade de Nínive. Ele entra na cidade e começa a pregar. Mas ele queria tanto que os habitantes de Nínive fossem salvos, né? Que a pregação dele consiste no seguinte: olha, ainda aí não sei quantos dias, não lembro, Nínive vai ser subvertido, ou seja, Deus vai pesar a mão, vai acabar com a cidade, com todos os habitantes da cidade. Só isso que ele pregou. Ainda tantos dias, Nínive será subvertida. Essa foi a pregação de Jonas. Você sabe quantas pessoas se converteram? Sabe quantas? Todos. Aquilo que foi dito pelo profeta Jonas entrou no coração do povo de Nínive de uma forma tão intensa que o rei, ele apregoou um jejum até para os animais, querido. E lendo aquilo eu falei, Jesus, é verdade. Alguma coisa que foi ministrado caiu em terra boa, terra fértil, e vai frutificar. E aí, fui dormir. E aí, enquanto eu dormia, Deus começou a falar comigo. Olha, eu não sei você, amado, mas quando eu tenho essas experiências com Deus, eu esqueço de tudo. Esqueço de tudo. Eu vivo intensamente aquele meu momento com Deus. Esqueço de tudo. E aí Deus começou a falar comigo e me deu uma mensagem. Não para pregar, sabe, querido? Mas falando comigo, falando no meu coração, na minha alma. Foi algo de Deus para mim.
Eu quero compartilhar isso com você hoje. E vou te dizer de antemão, querido. Não fique triste com o que eu vou te falar agora. Mas a minha menor preocupação é como está o teu coração para receber. A minha maior preocupação é descansar em Deus para compartilhar aquilo que Deus me falou, aquilo que Ele me deu. Essa é a minha parte. A sua parte é abrir o teu coração e entender e adentrar naquilo que te vai ser ministrado. Então abra aí a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículos 38 a 41. Segundo livro dos Reis 4, versículo 38 a 41. Conforme você for achando, por favor, fique de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Voltou Eliseu para Gilgal. Repita comigo. Voltou. Jesus amado. Diga assim, voltou. Agora sacode o seu irmão do lado e diga assim, ele voltou. Diga assim, o profeta voltou. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas. E achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens, porquanto comiam do cozinhado. Comiam do cozinhado. Exclamaram, morte na panela, ó homens de Deus. E não puderam comer. Porém ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Antes de compartilhar o que Deus falou comigo, eu queria te convidar a cantar assim uma música um tanto quanto antiga, mas linda demais, amado. Uma canção que externa um posicionamento, uma decisão. Amém? Senhor.
Só aqueles que precisam do Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Aleluia, você pode sentar aqui. Eu estava falando a você. Aí a gente às vezes, quando começa a pregar, né, bastante, nós começamos a achar que tudo flui muito em função dos nossos talentos. Tudo flui muito em função da nossa aceitação perante Deus. As coisas têm muito a ver conosco e tem pouco a ver com o Espírito Santo. Nós começamos a ficar tão autoconfiantes, né? E que começamos a ter a pretensão de que somos os donos da cocada, né? E quinta-feira eu saí daqui tão frustrado. Pouca gente no culto. E não senti assim que houve, como eu falei para você, aquela intensidade no que foi ministrado, como aconteceu com a minha vida. E aí quando eu tive esse sonho, Deus falou para mim: ei, deixa de ser bobinho. Não depende de você, só depende de mim. Você é apenas um instrumentozinho, meu filho. Quem faz a obra sou eu. Quem age sou eu, o poder é meu, a glória é minha. E me veio esse texto à mente, me veio essa música ao coração. Eu falei: é verdade, Senhor. Como a gente começa ao longo do tempo a perder o foco. Como ao longo do tempo, devagarinho, as coisas começam a se modificar no interior, na alma, no coração da gente, né? O texto diz que, se não o maior, um dos maiores profetas de Israel, Eliseu, ele tomou uma decisão. O texto começa dizendo que ele decidiu voltar para Gilgal. E, amado, entenda uma coisa: tudo que existe na Bíblia tem um sentido. Nada do que está escrito ali está escrito sem propósito. Amém? Isso me saltou os olhos. O que isso quer dizer? O profeta Eliseu, o grande profeta Eliseu, o sucessor do grande profeta Elias, voltou para Gilgal. Espera aí, por que ele voltou para Gilgal? O que isso quer dizer? O que isso representa? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que Gilgal representa a decisão. Decisão. Lá em Deuteronômio, no capítulo 11, versículos 26 a 32, Moisés, ele diz para o povo de Israel: olha, Israel, haverá bênção para vocês, se vocês obedecerem. O contrário, maldição se vocês desobedecerem. Se vocês estiverem com Deus, Deus vai operar em favor de vocês.
Mas se vocês não estiverem com Deus, vocês vão ter que vencer pela força do braço, da carne de vocês, e vocês não conseguirão. E aí ele diz: olha, eu vou tomar 2 montes. Monte de Ebal e Gerizim, se não me engano, como testemunhas disso, de que eu estou passando para vocês aquilo que Deus me mandou. O monte de Ebal vai lembrar das maldições, e o monte de Gerizim das bênçãos. Sabe onde é que eles ficavam? Em Gilgal. Gilgal é um lugar de decisão. Depois disso, Moisés vem falando de todas as bênçãos que alcançariam, desde o capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Bênçãos que alcançariam o povo, se decidissem ser fiéis a Deus. E depois ele vem falando das maldições que alcançariam o povo, se eles se decidissem servir a outros deuses. Ele dá o fechamento nisso, lá no capítulo 30 de Deuteronômio, no versículo 19, dizendo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Decisão, amado. Aquela geração do povo de Israel que nasceu no deserto, estava focada, estava determinada. Eles sabiam que Canaã para eles não seria uma missão fácil, eles teriam que lutar, guerrear, vencer e conquistar. Eles sabiam que não era uma missão fácil. Mas eles tinham a plena convicção de que teriam vitória, porque Deus estaria ao lado deles. Eu quero te dizer uma coisa: olha, quando as coisas estiverem difíceis para você, a tua visão estiver embaçada, você começar a duvidar, a não acreditar mais, quando o tamanho dos gigantes começar a te amedrontar, quando o tamanho das muralhas, das fortalezas, te fazerem parar a caminhada, quando você achar que elas verdadeiramente são intransponíveis, que você não vai conseguir viver aquilo que foi liberado como palavra rema, profética sobre a tua vida. Ei, lembre-se, o Senhor está do teu lado. É apenas com o teu grito que as muralhas ruirão. Ei, querida, no tocar dos teus pés que o Jordão se abrirá. E o gigante, por maior que seja, ele cairá com um sopro da tua boca. É assim que o Senhor vai vencer o anticristo. É assim que Ele quer que você vença os teus gigantes. Creia nisso. Mas você tem que estar decidido. Sabe? O que nós não podemos, querida, é dar 2 passos para frente e 3 para trás. 2 para frente e 3 para trás. Nós devemos prosseguir, querido, no nosso alvo, no nosso propósito, no nosso objetivo. E o nosso objetivo, querido, é conquistar todas as promessas de Deus para as nossas vidas. E entenda uma coisa, em nome de Jesus, elas culminam com a vida eterna. Mas existem promessas de Deus para se cumprir na tua vida aqui na terra. Amém?
Existem promessas de Deus para se cumprir na tua vida aqui na terra. Eu vou te falar uma coisa, viu, amado? Não se engane, não. Você vai ter que enfrentar muitos obstáculos. Muitas fortalezas vão ter que ruir diante de você. Você vai ter que atravessar muitos rios. Você vai ter que lutar muito e vencer muitos gigantes. Mas creia. 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 A vitória é sua. A vitória nunca será dos teus inimigos. A vitória é sua. Porque aquele que caminha do teu lado não perde nunca, amada. Amém? A fidelidade ao Senhor, ela define os caminhos que tomamos. Caminhos de vitória. Ela define o modo como caminhamos, a intensidade, a força dos passos que imprimimos no nosso caminhar. O interessante é que nessa caminhada, quando ficamos cansados, Ele nos toma no colo, mano. Nos faz voar. Mas Ele nunca permite que desistamos ou retrocedamos. Deus disse para a geração que pereceu no deserto: olha, vocês vão entrar em Canaã. Vocês vão viver e desfrutar de uma terra maravilhosa que mana leite e mel. Vocês serão felizes naquele lugar. Vocês serão plenamente realizados naquele lugar. Mas a geração que morreu no deserto não acreditou. A geração que nasceu no deserto, nasceu crendo. Olha, em nome de Jesus, eu profetizo essa unção sobre a tua vida. Você não tem medo dos desertos da vida, não. Você foi gerado como um guerreiro, uma guerreira, e está determinado, decidido a conquistar aquilo que Deus te prometeu. O que Deus prometeu para a sua igreja, amado, não vai ficar para a próxima geração. Você vai conquistar isso, amém? Você vai viver isso. No livro de Josué, no capítulo 4, versículo 19, nós lemos o seguinte: subiu o poço do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. Isso aconteceu depois que eles atravessaram o Jordão. Sabe o que aconteceu? Israel firmou acampamento em Gilgal, o lugar escolhido para que todo Israel se concentrasse, e dali saíssem as missões de conquista. Foi Gilgal. Gilgal era o quartel-general. Gilgal foi o começo de tudo. Foi o começo da conquista. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu estou triste, quando eu estou cansado, quando a minha alma está cansada, sabe o que eu faço? Na maioria das vezes, amados, eu me reporto ao tempo, Rodrigo. Como aconteceu a minha conversão? Eu já contei para vocês, né? Eu estava sozinho, num navio, atracado lá no Haiti, em Port-au-Prince, morrendo de saudade da minha família. E eu era sabe aqueles crentes meia sola? Um crente tipo chuteira sem taco, sem definição nenhuma.
E eu estava com o coração apertado, cheio de saudade, com vontade de desistir de tudo, para ficar em casa. E um colega meu, aquele era um homem de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, amado. Como a presença de um homem, de uma mulher de Deus faz a diferença. Estava todo mundo, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, bebendo, viu? Tem fartura, né? Bebendo, comendo, tocando violão e tal, e aquela festança. Aí eu estou lá com um semblante meio descaído. Aí ele colou comigo e disse: você está triste? Eu estou triste. Ele me deu uma fita cassete. Naquele tempo não tinha CD, era fita cassete. Não faz muito tempo. Você conheceu? Eu sei que você conheceu. Não é peça de museu. Não me comprometa, mano. Eu sou novinho ainda. E aí eu coloquei aquela fita cassete no meu som. E ela tinha um monte de louvor. E eu fiquei escutando. E ele disse assim para mim: olha, escuta e ora. Eu falei: mas eu nunca orei. Eu não sei o que é orar. Eu não sei orar. Ele disse: orar é você falar com Deus como você está falando comigo. Fala para Deus o que você quiser, aquilo que está no teu coração, cara. Depois abre a tua Bíblia, lê. Deus vai falar contigo de algum jeito. Eu estava sozinho. Pelo menos pensava que estava só, né? No meu camarote. Início da madrugada, me tranquei. Coloquei aquela fita num aparelhinho que eu tinha e comecei a ouvir, comecei a falar com Deus. Eu lembro nitidamente que eu falei: olha, se é verdade isso que o Almir falou, era o meu amigo, né? Então eu quero sentir a tua presença aqui. Eu estava sentado num divã, meu camarada tinha um divãzinho, um estofado, uma almofada. E quando eu falei assim, amado, eu senti literalmente quando a almofada do meu lado fez assim, olha. Como se alguém tivesse sentado do meu lado. Ah, amado. Eu comecei a chorar. Foi a primeira vez que eu senti essa sensação e eu comecei a me derramar e comecei a falar com Deus. Eu falei: olha, tu existe mesmo. Pô, Senhor, o Senhor existe. Então, eu quero realmente te conhecer como Ele fala para mim que eu posso te conhecer. E aí as minhas experiências com Deus, elas aumentaram, sabe? Tempo em tempo. E todas as vezes que eu fico triste, todas as vezes que eu estou cansado, todas as vezes que eu acho que não vou conseguir, sabe o que eu faço? Mas eu me reporto lá ao dia da minha conversão. Eu digo: Jesus, tu estavas comigo lá naquele dia. O Senhor manifestou de uma forma patente a sua presença ali naquele camarotezinho, com uma pessoa tão desprezível, insignificante como eu, para me provar que tu estavas ali, para me responder. Então agora eu não tenho o direito de voltar atrás. Tu me provastes todo o amor que tu tens por mim. Como é que eu posso pensar em voltar atrás? Gilgal aponta para o começo de tudo, amado. Estávamos cantando do primeiro amor, né? Amados, quantas vezes eu já escutei, quando o irmãozinho se converte, ele está querendo fazer tudo, ele quer pregar, ele quer ensinar, ele quer fazer tudo, ele quer louvar, ele está assim no afã de expressar a sua paixão por Jesus. Aí chega um crente Laodiceia, fala: ai, irmão, isso vai passar, isso é primeiro amor. Misericórdia. Esse primeiro amor não pode passar nunca, querido. Esse primeiro amor tem que ser a razão de ser da vida de um cristão.
Você entende por que Deus falou comigo quando eu saí daqui meio querendo me permitir que um sentimento de frustração entrasse no meu coração? Não importa o número de pessoas que ouçam quando você está pregando. Não importa quem grita aleluia, glória a Deus, aplauda, não importa. Importa que o Espírito Santo te escolheu. Importa que você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Não importa se hoje você está passando lutas, dificuldades, sabe? Não importa se alguém aponta para você e diz, olha, você não vai dar certo. Importa que Deus te escolheu. Ô amado, quando eu leio o primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, eu fico apaixonado mais ainda por Jesus. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus confundiu as fracas para confundir escolheu as fracas para confundir as fortes. Escolheu as desprezíveis. Ei, fui eu estava nesse rol aí. As desprezíveis. As que não são para confundir as que são. Deus pega uma pessoa que ninguém acredita. Às vezes nem a gente está acreditando na gente, né, amado? E Deus diz, ei, olha você, eu te escolhi. Eu vou te levantar. Porque eu conheço o teu coração. Deus pega um homem que matava crentes. Deus pega um homem que perseguia, tirava paz de família, com os seus filhos, as suas esposas, de dentro da sua casa, arrastava, encarcerava em prisões. E diz, esse daqui é um vaso escolhido meu. Todo mundo com medo, não, esse cara que ele mata todo mundo. Oh Deus, Ananias, quando foi enviado para orar por Paulo, que estava lá na casa de Simão, um cego, olha, vai lá, não, Senhor, eu não vou, não, esse cara, ele mata crente, ele mata cristão, Senhor, vai lá, porque fui eu que escolhi. Escolha minha, ele é um vaso escolhido por mim. Oh, Deus. E eu falei, Deus, obrigado. Eu quero ser sempre realmente um insignificante. Uma coisa desprezível, vil aos olhos dos homens, desde que aos teus olhos, Senhor, eu seja um eleito, um escolhido, um instrumento teu. Oh, amado, esses momentos com Deus me renovam. Foi lá em Gilgal que as 12 pedras tiradas do meio do Jordão, elas foram levantadas em altar memorial a Deus. Isso você pode ler lá no capítulo 4, versículos 20 e 22. Que dizem assim, as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou a José em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, o que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou a pé, seco, este Jordão. Lembrança do que Deus fez. Lembrança do que Deus falou. Abraão, quando Deus o encontrou no caminho, depois que seu pai, Tera, morreu, Deus falou para Abraão, olha, Abraão, eu tenho uma promessa para você e para a tua descendência, olha, a tua descendência vai possuir essa terra. Abraão, creia nisso. Sabe o que Abraão faz? Ele acredita. E ele começa a percorrer a terra que Deus disse que onde alcançasse a sua visão, Deus lhe daria. Mas ele tinha um
um direcionamento, né? Você vai ler isso lá em Gênesis 7-9, a gente não vai ler agora. Ele caminha em direção ao Neguebe, ele faz ali um altar memorial a Deus. Ali era a sua referência. E quando ele se separa de Ló, Deus manda fogo sobre a cidade onde Ló e a sua família moravam. Ló está fugindo na companhia dos anjos. Lembram disso? A sua esposa olha para trás. O que acontece com ela? Ela vira uma estátua de sal. Hã? Lembram disso? E aí eles fogem para uma caverna. Ele e suas duas filhas. As duas filhas de Ló resolvem fazer um estratagema. Olha, vamos embebedar o nosso pai e vamos nos relacionar sexualmente com ele, para que nós possamos dar descendência ao nosso pai. E ali é um incesto. Elas engravidam do pai. Ali surge dois povos que se tornam inimigos de Israel. Sabe quem? Os moabitas e os amonitas. Abraão, quando sabe disso, eu imagino, querido, que o coração dele se apertou, porque ele amava Ló como um filho. E ele fica sem norte. Ele não sabe o que fazer, ele fica abalado emocionalmente, Abraão. Ele tinha lutado, querido, para resgatar o seu sobrinho e a sua família. Ele expôs a sua vida e a vida dos seus homens. E quando acontece tudo aquilo, Abraão fica abalado. Ele levanta acampamento. Sabe para onde é que ele vai? Em direção ao Neguebe. Eu preciso olhar para aquele memorial que eu edifiquei, aquele altar memorial. Eu preciso viver aquilo de novo. Deus precisa falar comigo a intensidade daquilo que aconteceu na minha alma. Precisa estar presente de novo, para que eu não me perca no meio desse mar de problemas. Quando tudo estiver apertando o teu coração, se lembre, querido. Oh, amado, lembre-se do que aconteceu no dia da tua conversão. No dia daquela experiência com Deus marcante que te marcou. Sabe como o Espírito Santo se moveu dentro de você? As palavras que foram ministradas, lançadas sobre a tua vida. O que Deus já fez. Eu lembro que Davi, quando se voluntariou para descer ao vale lutar contra Golias, os seus irmãos lançaram palavras de desânimo, dizendo que ele era pretensioso. Saul disse: olha, Davi, você não pode descer para lutar contra esse homem, porque você ainda é um menino, ele já é um varão, já guerreiro experiente, não vai dar. Davi disse para Saul: olha, eu vou te contar uma coisa, rei. Eu estava apacentando as ovelhas do meu papai, Jessé. E aí eu vi um urso que estava querendo matar e comer uma das ovelhas. Eu fui contra ele. Eu matei o urso e tirei a ovelha das garras da boca dele. Assim aconteceu com ele, depois aconteceu com o leão. Da mesma forma como matei o urso e o leão, que eram mais fortes do que o gigante, eu vou matar o gigante também. Quando alguém chegar para você e disser: olha, você não consegue, você diz: não, lá no passado eu já vivi um desafio maior e venci. Esse é fichinha para mim. Difícil era eu permanecer na fé. E olha a jornada que eu tenho de vida, eu vou vencer em nome de Jesus. Leia isso lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículos 31 a 37. Deus deu a Davi força, agilidade, discernimento, inteligência para lutar contra Golias e vencê-lo. Da mesma forma que deu quando ele lutou contra o urso
e o leão. Agora, uma coisa muito interessante que eu não sei se você já tinha observado. E aí eu quero ler com você. No segundo livro dos Reis, esse mesmo livro, no capítulo 2, versículos 1 a 14, diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de... Me ajuda, você está lendo? Elias partiu de... De onde? Nova York. Me ajuda. Jesus dos crentes. Misericórdia. Elias partiu de... Gilgal. Em companhia de Eliseu, disse o Senhor a Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me ouviu, me enviou, a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive a tua alma, e como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram ambos juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, disse Elias a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornando-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomando o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. O versículo 15 diz que quando os discípulos de profetas viram aquilo, disseram: ei, Eliseu é o sucessor de Elias. Sabe por que ele volta para Gilgal? Gilgal foi o lugar onde começou o seu ministério profético. Era um carregador das suas baterias espirituais. Eu vou te falar uma coisa, mano. Isso não é para te constranger ou entristecer o teu coração. Eu não sei como pessoas conseguem trocar um culto por qualquer outro programa. Eu não sei como, numa reunião onde há um mover tão intenso do Espírito Santo, pessoas, crentes, se fazem ausentes, porque trocam. Aqui é o lugar onde as nossas baterias são carregadas. Eu estava lá em Caldas Novas com a minha esposa, no final de semana passado, foi passado?
eu tive uma sensação horrível, amados. Horrível, horrível, horrível. Eu fiquei desesperado naquele lugar. Domingo nós queremos ir para um culto. Nós chamamos igreja. Eu sei que tem igrejas lá, mas nós não achamos. E aí estava um pouquinho quente. A gente vai assim para a beira da piscina, está lá o povo bebendo e falando um monte de besteira e música, né, de pagode do carnaval e não sei o que e tal. Eu olhei, sabe qual foi a sensação que eu tive? Estou desviado. Jesus me perdoe, eu fiquei apavorado, amado, apavorado. Falei, nunca mais na minha vida eu faço isso. Nunca mais. Se for para ir para um lugar, querido, de férias, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: onde tem uma igreja. Porque você pode tirar férias do seu trabalho, mas de Jesus você não pode tirar férias, não. Bem? De Jesus ninguém tira férias, amado. Você está de férias no seu trabalho, mas todos os dias você dobra os joelhos e ora, e diz, Jesus, eu te amo, e vai no culto dia de domingo, ouve a palavra, quem sabe é a oportunidade de Deus te usar de uma forma poderosa, né? Para abençoar a vida de alguém. Ei, amado, não se tira férias de Jesus. Olha que sensação ruim, amado. Eu me vi indo para o inferno naquele dia. Eu falei para minha esposa, meu amor, olha, por favor, nunca mais vamos fazer isso na vida da gente, até Jesus levar a gente. Vamos nunca mais, dia de domingo, olha, todo dia é dia do Senhor. Mas, amado, o domingo é especial quando nós estamos na congregação dos santos, né, pastorzão? E aí, sabe, a gente está junto e orando, e louvando, e dançando, e celebrando. Amado do Senhor. É nesse momento que o Espírito Santo vem e cura, renova, restaura, fala, age. Gilgal foi isso para Eliseu. Não, peraí, cara, eu tenho que voltar lá para o lugar onde eu recebi a unção do meu mentor, do meu discipulador. Foi aí que tudo aconteceu na minha vida, eu não posso ficar muito longe. E perceba, Eliseu já tinha operado muitos milagres. Todo Israel reconhecia Eliseu como sucessor de Elias. Um homem respeitado. Quando ele chega, amado, numa cidade, se não me engano, Sunem, foi isso? Uma mulher diz para o seu marido, não esquecer a cidade, me ajuda aí. E aí ela diz, olha, eu vejo que esse homem que passa aqui na porta de casa é um homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele. Né? Isso. Vamos fazer um quarto para ele, vamos fazer um negócio aqui confortar, porque ele é um homem de Deus. Quando ele entra lá e se sente cuidado, amado, querido. Né? Olha, quando o seu discipulador for na sua casa, não apague a luz da sua casa para dizer que você não está. Você perde a oportunidade de ser abençoado. Tá? Quando o seu discipulador for te visitar, receba-o com todo o amor, de braços abertos. Não manda o seu filho dizer que você não está, para depois você pagar mico, né? O menino chegar lá na porta e dizer, olha, a mamãe mandou dizer que ela não está. O papai mandou dizer que ele não está. Receba com carinho. A Bíblia diz que muitas pessoas, por serem hospitaleiras, elas receberam em suas casas anjos. Ó, mente de Cristo. Seja esperto. Aí ela recebe, dá um conforto todo para o profeta. O profeta chega com ela e diz, vem cá, o que se há de pedir ao rei, ao general do exército? Percebe o naipe do cara? Todo Israel conhecia Eliseu e reconhecia a unção profética que tinha repousado sobre a vida dele. Mas ele diz, ei, eu preciso ir lá em Gilgal. Eu preciso recarregar as minhas baterias. Amado, no reino de Deus não tem super-homem nem super-mulher, não. Olha essa história da carochinha. Isso é um tremendo de um papo furado. Ninguém é super. Super é só o Senhor, graças a Deus. Todos nós precisamos ser ministrados. Todos nós precisamos ouvir de Deus. Eu tenho dito a vocês, eu amo quando eu venho para cá dia de domingo
e sento naquela cadeira e vejo Deus usar pessoas aqui nesse lugar. Eu amo ir para o encontro e ouvir Deus usando a vida dos meninos aí. Olha, meu Pai, como eu sou abençoado. Como eu gosto quando alguém chega comigo e diz: pastor, eu posso orar por você? Porque existe esse tabu, né? Esse besterol na igreja do Senhor. Pastor, ora por todo mundo. Ninguém pode orar pelo pastor. Orar por pastor é pecado, porque ele está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Quem disse isso para você? Onde está escrito isso, amado? Eu amo quando alguém diz: pastor, posso orar por você? Oração, ela bate lá no trono de Deus e volta em forma de bênçãos. Eliseu sabia disso. Eu tenho que voltar lá para o começo, lá para Gilgal, quando a capa caiu quase na minha cabeça. Eu tenho que voltar lá para o comecinho, quando eu olhava para Elias, o meu mentor, o meu discipulador, e via ele operando milagres, e meu coração se alegrava, e eu dizia: eu quero isso, eu quero viver isso. Mas ele chega em Gilgal, ele vê um quadro. Está todo mundo passando fome. Ei, amado, perceba. Discípulos de profetas. Existe uma escola de profetas em Gilgal. Existiam profetas em Gilgal. Mas a fome estava imperando em Gilgal. E ele chega naquele afã de receber, né, Rogerinho? Ele olha em volta dele e acarece a fome. Amado, eu vi uma foto um tempo atrás na internet que... Rapaz, eu acho que eu fiquei chorando uns 15 minutos. Era uma criança de um país africano que estava em guerra civil. Ele estava tão desnutrido que ele não conseguia chupar, né, um líquido da mamadeira com nutrientes aí para poder refazer as suas forças. Sabe o que o médico tinha que fazer? O médico tinha que... Médicos Sem Fronteiras é um trabalho lindo, né? Ele molhava o dedo e jogava aquele alimento, aquele líquido, né, na boca do neném. Mas não foi suficiente, ele morreu. Você não precisa de revelação para olhar para alguém e ver que esse alguém está passando privações, necessidades. Precisa? Precisa. Eliseu olha em sua volta e vê pelo aspecto dos profetas e discípulos dos profetas que eles estão passando fome. Eliseu não se conforma com aquilo. Ele não precisa ouvir dos profetas ou dos discípulos de profetas: olha, homem de Deus, nós estamos com fome. Ele olha, ele diz: olha, coloca uma panela grande aí no fogo e faz um cozido. Hoje vai rolar um rango, beleza, aqui. Eu já estou terminando, mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Voltar ao começo de tudo. Voltar ao início. Voltar à intensidade de tudo que você já viveu com Deus. É você se posicionar para transformar aquilo que não está condizente com a palavra de Deus. Você entende isso?
voltar ao primeiro amor é praticar as primeiras obras. É olhar à sua volta, como diz Atos 2, e entender que não pode haver à nossa volta ninguém necessitado, querido. Eu fui na minha terra um tempo atrás, eu vi um homem que ele metia a mão numa caçamba de lixo e na nossa frente ele estava comendo do lixo. Eu fiquei incomodado com aquilo. Pior, depois que ele comeu do lixo, ele foi até um dutozinho de água de esgoto de uma vala e começou a se banhar. Eu olhei e falei, Deus, isso não pode acontecer. Você olha para um lado e vê crianças se prostituindo. Você olha para o outro, você vê pais matando filhos, filhos matando pais, maridos abandonando os seus lares, esposas abandonando os seus lares. Você vê jovens, vida de jovens sendo consumidas, amado, com drogas, com entorpecentes. Um profeta não pode se conformar com essas coisas. O profeta recebe sobre a sua vida unção para ser um agente de transformação, amém? Eliseu olha e diz, eu não posso achar nada disso normal. Olha, coloca uma panela no fogo agora, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas a fome vai acabar nesse lugar aqui agora. Coloca uma panela no fogo aí. E coloca a maior panela, porque vai haver fartura, é a panela grande. E aí, os discípulos dos profetas correm, colocam a panela no fogo. Mas aí tem um detalhe, eles vão além da palavra do profeta. Um deles sai correndo para o meio do quintal, ele sai colhendo tudo que ele vê na frente dele. Ele vê uma trepadeira, sai cortando as folhas, os talos, enche a capa, joga dentro da panela. Mas o texto diz que ele não conhecia o que ele estava catando. Final do versículo 39. Não conhecia. E aí ele começa a cozinhar. E amado, em que momento que Eliseu disse, olha, vai lá e colhe verduras, colhe legumes. Eliseu disse, coloca a panela no fogo. O problema, mano, é que para a gente crer, a gente quer coisas assim, ó. Nós queremos coisas materiais. Coisas que a gente pode pegar, ver, ouvir. Sentir. Se não tiver existência no mundo físico, a gente não acredita. O profeta falou que é para fazer um cozido, eu vou lá correndo e vou dar um jeito nisso. O profeta não falou isso, ele disse para colocar a panela no fogo. Simples assim. Era para colocar a panela no fogo e aguardar. O nosso problema é que nós queremos tudo no nosso tempo, no nosso momento, do nosso jeito. E não temos a paciência de aguardar. O modo de Deus é perfeito. A maneira de Deus é perfeita. O tempo de Deus é perfeito. Coloca a panela no fogo e descansa. Se Deus falou isso para mim, eu sou profeta, vai acontecer, acabou. Descansa. Só espera o tempo do cozido ficar pronto. Se a passividade é um elemento tóxico para a alma, querido. Ah, não, eu vou orar aqui. Olha, eu quero passar num concurso público para... me ajuda aí, um concurso bom. Delegado, que mais? Auditor, que mais?
pastor não tem. Não, pastor não tem concurso, não. Pastor é a eleição de Deus. Aí o cara quer passar no concurso, aí ele fica, Deus me abre essa porta, e não estuda nada. Deus me abre essa porta, e não estuda nada. Chega o dia do concurso, ele vai fazer a prova. Chuta tudo. Aí 3 dias depois ele vai ler o gabarito. Deus não ouviu as minhas orações. Ah, meu irmão. Pelo amor de Deus. Passividade é um tóxico para a alma. Você tem que fazer a sua parte, você tem que estudar muito. Senão o seu emprego vai ficar para o ímpio e você vai ficar chupando o dedo. Amém? Está pedindo para Deus aí uma varoa para casar. E Deus coloca uma mulher que só falta asa para ser um anjo. Aí você ficou orando. Deus me confirma. Hoje ela tem que vir com batom vermelho. Aí, depois Deus me confirma, ela tem que pintar o cabelo de azul. Aí ele está no negócio de confirmar. E olha que Deus está confirmando. Aí chega um outro irmão mais decidido, né? Chega e diz, você quer namorar comigo? Eu quero. Aí o outro vai, o Senhor não ouviu as minhas orações. Você que não fez nada. Né? Amém? Você tem que orar, mas você tem que ter atitude, meu irmão. Olha, eu quase que dancei na minha bênção. Fiquei orando e dizendo, não quero. Até que um dia a gente estava num churrasco lá da escola de formação de oficiais de marinha mercante e um colega meu começou a dar em cima da pastora Márcia. E nós éramos amigos, né? Eu e ele, eu e ela. Rapaz, o sangue começou a subir na cabeça. Vou dar um pau nesse cara. Eu não era crente. Eu vou dar um pau nesse cara, vou jogar esse cara lá dentro da piscina, cara. E eu morrendo de ciúme, gente. Aí quando eu vi que o negócio, eu cheguei lá com ele e falei, meu irmão, não leva a mão não, mas é minha namorada, sai fora. Ah, desculpa, eu não sabia, então fica sabendo, vem cá você pra cá. Ela ficou sem entender nada, né, me olhando assim. Falei, olha, desculpa, mas aqui... Eu senti ciúmes, eu gosto de você, descobri que eu gosto de você. Você quer namorar comigo? Rapaz, eu não ia aguentar ver mais um negócio daquele ali não, cara. Não vigia para ver se você não perde a tua bênção, varão. Não vigia, varoa, para ver se você não perde a tua bênção também. Fica ligado, hein? Fica nessa passividade para você ver. Sai da casca. É verdade, sai da casca. Agora, tanto a passividade é um tóxico para a alma, como a falta de paciência, querido, também é. Como, sabe, como é que eu posso dizer? A angústia de esperar também é. Você não pode estar além nem aquém. Se você tem que sair da casca, você também tem que se esvaziar, meu irmão. Amém? Eu vou fazer tudo do jeito que eu quero, faço que você vai quebrar o seu nariz, meu irmão, minha irmã. E a gente vai estar te esperando aqui para colocar o curativo. Porque nós chamamos. É por isso que a presença de um profeta de Deus é importante. Ei, porque quando ele libera a palavra segundo a intenção de Deus para a tua vida. Ele libera a palavra segundo os propósitos de Deus para a sua vida, amado. Então ouça o profeta, se segure na palavra rima que Deus liberou sobre a tua vida, amém? Colhe tudo, joga na panela, come, aí vem e Deus fala, vocês... É engraçado, né? Quando os caras estão comendo, aí Deus vem e diz, vocês vão tudo morrer. Vocês vão todos morrer. Vocês estão comendo, vendo, homem de Deus tem morte na panela. Eliseu tranquilo, né? Traz a farinha. Pega a farinha aí. Hã? No Pará? Profeta paraense, né? É Vera.
Sabe o que que era a farinha? Farinha de trigo. Matéria para se fazer pão. Sabe para que que ela aponta? Hã? É isso mesmo, fala aí, irmão. Para que que a farinha aponta? Pirão? Jesus. Jesus. O profeta lasca Jesus na panela. Onde Jesus entra, querido, a morte sai. A angústia sai. A depressão sai. A dúvida sai. Onde Jesus entra, querido, só tem alegria, esperança, paz, felicidade. A morte sai e entra a plenitude da vida. Interessante é que Jesus, ele avoca isso para ele, né? Ele diz, eu sou. Lá no capítulo 6, eu esqueci os versículos, do Evangelho de João, versículo 35, se não me engano. Ele diz, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Ele continua dizendo, nos versículos 48 a 59, que a carne dele é verdadeira comida. É o pão da vida eterna. E todo mundo se escandaliza e vai embora, inclusive os discípulos dele. Ele chega para os 12 e diz, olha, vocês também não querem ir embora não? Aí Pedrão se levanta e diz assim para ele, Senhor, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, ungido de Deus. João 6, 68 a 69. Olha, querido, eu me arrisco a dizer que a farinha lançada na panela, desculpa a demora, não mudou só a natureza da comida, mas deu sabor a ela. Eu gosto de cozido. E quando a gente faz cozido lá em casa, o cheiro me dá água na boca. Eu imagino que quando aquela farinha bateu na panela, o perfume de Cristo exalou na casa inteira. Sabor. Eu quero te dizer o seguinte, amado. Eu não sei como é que está o teu interior. Mas olha só, olha para mim. Vocês estão olhando para mim? Nem. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Você recebe? Quer receber? Teu coração está aberto? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A unção do Senhor sobre a tua vida está retirando de dentro de você toda angústia, toda tristeza, toda depressão, todo medo, toda ansiedade. E tudo o que tirava o sabor, o prazer de viver, a unção do Senhor está retirando. Agora dentro de você existe alegria, esperança. Amém? Força. Porque a alegria do Senhor é a tua força. E as pessoas que estiverem do teu lado vão provar do sabor de viver. Vão olhar para você e dizer, eu quero a vida dela, eu quero a vida dele, é esse estilo de vida que eu quero para mim. A tua vida terá o sabor da vida de Cristo. Você recebe isso?
Agora eu quero te dizer uma coisa. Tudo isso, querido, não é para você curtir. Tudo isso não é para você se achar. Tudo isso é para você ser um agente de transformação. Para você entrar num determinado local, lugar, situação, circunstância, olhar e dizer: não, Deus pode mudar tudo isso. É a minha vida que Ele usa para isso e libera palavras de transformação. Eu não lembro quem, mas uma certa vez eu estava saindo do culto. E uma pessoa conversou comigo e me falou: pastor, olha isso. E eu falei para ela: não, mas Deus pode mudar tudo isso, querido. Vamos orar agora. E depois da oração, essa pessoa me respondeu e disse: mas você é tão otimista. Eu falei: não é otimismo. É fé. E quando Deus mudar tudo isso, você vai voltar aqui e vai me dizer: olha, aconteceu. Seja um agente de transformação. E entenda, não é pela força do seu braço, mas é na força do Senhor. É Deus agindo através da tua vida. É Deus falando pelos teus lábios. É o poder de Deus se manifestando pelo toque da tua mão. Querido, é Deus honrando a tua vida. É Deus honrando você. Vai começar pela tua casa. Vai começar pela tua família. Eita Deus. As pessoas olhando para você e dizendo: olha, tão bom estar contigo. Tão bom te ouvir. Eles nem sabem que é Deus que está falando através de você, né? Usando os teus lábios. Olha, tão bom quando você está aqui, é bom te abraçar. E nem sabem que é Deus abraçando com os teus braços. Volte ao primeiro amor. Pratique as primeiras obras. Seja um agente de mudança, de transformação. Aí quando tudo estiver pegando, volte lá para o começo. Renove as suas forças. Renove os propósitos de Deus na tua vida. Lembre-se de onde você estava e onde você está, e creia, Deus te trouxe. Existe um propósito. Quem quer receber esta unção de Deus? Então fique de pé, vamos orar.